Vou falar de uma coisa agora que eu tenho certeza que você nem imaginava. Você vai ao mercado, compra pão daqui, compra pão de lá. Você já imaginou a possibilidade de um pão de forma com álcool? Exatamente, pão de forma com álcool. Por essa ninguém esperava, não é mesmo? Mas um estudo da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor revelou que pelo menos três marcas usam álcool na conservação de pães. Isso mesmo, o repórter José Porto e sua equipe fez um teste. E após consumir 2 fatias de pão, ele foi reprovado, sabe aonde? No teste do bafômetro. Vai, acompanha a reportagem. O assunto ganhou destaque em todo o país depois que testes da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor revelaram que o pão de forma de 3 marcas tradicionais do mercado contém mais álcool que muitas bebidas. Em uma delas, o teor alcoólico do pão é de 3,37%. A segunda marca tem 1,17% e a que apresentou o menor teor foi de 0,51%. Só que nas embalagens não aparece nenhuma informação sobre o uso do álcool nesses produtos. O pão alcoólico é um risco na alimentação, avalia essa nutricionista. O álcool é um fator antinutricional, ele varre todos os nutrientes, vitaminas, minerais. Então, por exemplo, quando você bebe uma cerveja, digamos, você urina imediatamente, né? E ali naquela urina você está perdendo nutrientes junto com o álcool. E no alimento é a mesma coisa. Mas para ter uma ideia desse teor alcoólico nos pães, procuramos a ajuda do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Afinal, comer pão e dirigir pode ser um risco? A pesquisa aponta que todas as marcas avaliadas têm álcool suficiente para reprovar uma pessoa no teste do bafômetro. O que a indústria vem fazendo é utilizar esse álcool na mistura de outros produtos para aumentar a durabilidade do produto e combater principalmente o mofo. Porque também, segundo as análises e a própria indústria do segmento de pães, 10% dessa produção de pães acaba se perdendo por causa do mofo. E nós vamos consumir aqui pelo menos 2 fatias desse pão e vamos fazer um teste do etilômetro, do bafômetro, para saber de fato se esse álcool permanece no organismo e se isso poderia ser um complicador quando a gente fala de consumir produtos com teor alcoólico e, é claro, a grande preocupação em conduzir um veículo. Vou comer 2 fatias desse pão, depois vou fazer aqui o teste do etilômetro, o bafômetro, com o batalhão de trânsito para verificarmos se de fato, né, tem algum resíduo de álcool, né, após a gente consumir esse tipo de produto. Vamos lá. Vou pegar aqui. Olha, tem cheiro de álcool. Forte, inclusive. Vou comer um pãozinho seco aqui, vamos dar um jeito. E eu vou fazer o teste do etilômetro aqui com o capitão Dutra, do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário. Bom, estamos com o etilômetro zerado, capitão, e assim como se fosse uma bebida, se tiver um álcool, né, que fica nesse produto, naturalmente a gente vai perceber. Exatamente. O etilômetro ele faz a aferição do ar alveolar que está com álcool etílico, ou seja, o álcool etílico que está no pulmão, independente da origem desse produto. Está zerado significa que não tem nenhum álcool dentro do aparelho. Vamos lá. É assustador o resultado. O meu teste constatou 0,6% de teor alcoólico após comer apenas 2 fatias do pão de forma. Esse resultado surpreendeu até o policial. Em uma blitz da lei seca, a minha condição seria de condutor embriagado. Significa que, se você estivesse dirigindo seu veículo e tivesse acabado de consumir esse pão, ele já daria uma infração de trânsito e o senhor precisaria apresentar outro condutor para fazer a direção desse veículo. Mas o efeito do álcool na ingestão do pão passou rápido. Após 5 minutos do primeiro teste e tomar um copo d'água, o bafômetro deu 0. Para a polícia, não importa a origem do álcool, se foi uma bebida ou alimento, mas o efeito que ele provoca no condutor. Vamos ver quanto que vai dar. Já deu 0. E o senhor vê que na sequência, o senhor acabou de comer o pão, simplesmente limpou o trato digestório, o trato mastigatório, ele já deu 0.
Ou seja, o álcool que foi verificado naquele teste era o que estava na boca do senhor. Já na sequência, menos de 2 minutos depois, o senhor fez a limpeza do trato e já deu 0. Significa que o senhor não está com esse álcool no organismo. A Proteste, a associação que encomendou os estudos, alerta que o álcool utilizado deveria se dissipar antes que o pão chegasse ao consumidor, o que não está acontecendo devido à quantidade excessiva de antimofo. Por outro lado, a maioria das indústrias relacionadas na pesquisa alega que segue padrões rigorosos de fabricação de seus produtos. O Instituto de Pesquisa pede cuidado no consumo desses pães, principalmente por crianças e gestantes. A nutricionista cobra mais fiscalização e defende rigor da legislação brasileira. Tem que ler o rótulo para saber o que tem. Infelizmente, vão ter realmente substâncias químicas que não contém naquele rótulo, que a gente tem que ficar antenado. De repente, realmente, como falei, comer mais fruta, mais verdura, mais legumes, deixar para comer essas coisas num final de semana ou numa festinha, mas não no dia a dia. Então, a criança vai para a escola, leva fruta, leva ovo cozido, leva um omelete, não precisa levar a bolachinha, né? Então, a gente tem que mudar esses hábitos. Pão, né? E agora nem o pão. Quando que eu imaginar que no pão ia ter álcool? Daí você imagina, aí o cara chega bêbado em casa, vai perguntar para ele assim, já bebeu? Não, comi pão. Tomei um porre de pão. Tem cabimento um negócio desse, se você ter álcool para isso, deve ser para conservar o pão. Olha lá, ó. Mas moço, o que é isso? Você sabe que eu gosto de comer muito misto quente, essas coisas em casa, assim, pão, eu faço um misto quente em casa. Você sabe que ultimamente eu tinha percebido, não sabia que era álcool, mas eu tinha percebido que mudou mesmo a composição do pão, né? Mas eu não sabia que era álcool. Deus o livre, né? Não pode comer muito pão, senão você fica bêbado, entendeu? Deus, a pessoa vai acabar, né?